Boa noite. O Brasil ocupa quase metade da América do Sul e é considerado mega biodiverso. A Amazônia, maior floresta tropical úmida do mundo, é nossa. E não só ela, também temos o Pantanal, a maior planície inundável da Terra. Somos o país com a maior diversidade de espécies do planeta. Também possuímos 12% de toda a água doce disponível, muitas terras férteis e paisagens paradisíacas. Mas toda essa grandiosidade vem acompanhada de imensos desafios. Como continuar sendo uma potência agrícola sem destruir as florestas? Como impulsionar o turismo e garantir a sustentabilidade? E os agrotóxicos? Será que estamos passando dos limites? O Opinião Pernambuco de hoje vai conversar sobre o panorama do meio ambiente no Brasil. São nossos convidados Isabelle Meunier, engenheira florestal e professora da Universidade Rural de Pernambuco. José Bertotti, secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco. E também Solange Coutinho, pesquisadora da Fundagem e professora da UPE. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 81-98830-7098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Boa noite. Bem-vindo e bem-vindas hoje aqui à Opinião Pernambuco. Eu vou começar pela professora Solange. A gente está no mês, que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, enfim. E eu queria saber sua opinião, rapidamente, se a gente tem realmente algo o que comemorar por essa passagem desse dia. Boa noite. Essa pergunta, sim, a gente mesmo vem se fazendo durante esse tempo agora de prévia desse dia 5 de junho, que foi um dia instituído para ser comemorado mundialmente como o Dia Mundial do Meio Ambiente, em função de uma conferência que aconteceu em Estocolmo, a primeira conferência sobre desenvolvimento humano e meio ambiente, que começou exatamente nesse dia 5. A partir daí, todo dia 5 de junho, a gente comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. E este ano, todos os anos, um tema é colocado para ser discutido mundialmente em um lugar, um país. Esse ano o tema é poluição do ar, e o país é a China, bem propício em função do quanto esse país emite e também em função do esforço que está sendo feito nesse país para minimizar essas emissões de gases de efeito estufa. E aí a gente pergunta o que comemorar, Comemorar, talvez a palavra hoje não seja mais indicada, em função de várias coisas que eu acho que a gente vai tratando aqui no decorrer da nossa conversa. Mas é um momento, eu preferia trocar essa palavra, por um momento que a gente pode atuar no sentido de chamar a atenção, aproveitar esse Dia Mundial do Meio Ambiente, essa semana, a Semana do Meio Ambiente, que a gente tem como aquela que o Dia Mundial está contido, e refletir e chamar a atenção que é preciso termos uma melhor qualidade ambiental, que precisamos de políticas públicas, precisamos da ação das pessoas individual e coletivamente, para uma outra situação ambiental no país e no mundo como um todo. Então vamos começar essa reflexão de como a gente pode fazer isso, o que vem acontecendo. E o primeiro comentário que eu gostaria que vocês fizessem é que no mês passado, em maio, todos os ex-ministros do meio ambiente, a pasta existe desde 92, então todos eles se reuniram, assinaram um comunicado conjunto onde eles acusaram o atual governo de colocar em prática, abre aspas, uma política sistemática, constante e deliberada de desconstrução e destruição das políticas meioambientais. Secretário, quer falar qual a opinião sobre esse documento? Claro, eu acompanhei, tive a oportunidade de assistir na íntegra a manifestação dos 8 ex-ministros, que eles têm inclusive um protocolo entre eles,
de um não fazer crítica à política do outro, mas eles entenderam que era necessário fazer um alerta para a sociedade brasileira, no sentido de que as atuais políticas desenvolvidas pelo governo, pelo Executivo Federal, né, perpetradas também pelo novo ministro do Meio Ambiente, elas colocam em risco toda a legislação ambiental que se construiu no Brasil. E alguns fatos foram chamados a atenção, né? O primeiro deles é que o governo, de antemão, colocou como não necessário o governo brasileiro manter aqui a realização da COP25. Essa COP foi transferida para o Chile, né? Do ponto de vista do governo, é um direito do governo aceitar ou não, mas o governo se nega a entender e assumir os compromissos internacionais perante o enfrentamento das mudanças climáticas. A gente viu que houve uma grande mobilização da população. Eu li um artigo ontem do ministro do Meio Ambiente, inclusive dizendo que o governo tem procurado cumprir com os compromissos internacionais, mas não manifesta nenhum movimento no sentido de poder fazer avançar com que o Brasil continue cumprindo com as suas obrigações. Pernambuco, inclusive, né, foi convidado pelo Instituto Ethos e um conjunto de instituições a organizar aqui em Recife, nos dias 16, 17 e 18 de outubro, a conferência preparatória, que será a conferência que vai reunir todos os órgãos governamentais, entidades, universidades, para preparar a participação do Brasil nessa COP25. Esperamos, inclusive, que se o ministro considera importante que o Brasil tenha essa opinião, é necessário que a gente debata os nossos compromissos. Mas, na prática, o governo não tem cumprido com seus compromissos. A gente viu ontem, no Dia Mundial do Meio Ambiente, que a Amazônia tem uma área devastada, né? Inclusive com uma prática considerada preocupante e ilegal. Foi anunciado o dia que o IBAMA ia fazer uma fiscalização de queima na floresta amazônica. Isso não tem cabimento, coloca em risco a fiscalização, os fiscais que vão fazer essa fiscalização. Diminuiu o Conselho Nacional de Meio Ambiente de 96 membros para CONAMA, apenas 22 membros. E mandou uma medida provisória que o Congresso Nacional não aceitou votar, que ela desfaz o Código Florestal. Vejam, ela quer colocar em xeque toda a reserva legal. E se essa medida provisória for colocada em prática, os dados que se diz é que você vai perder, em termos de biodiversidade no Brasil, uma área equivalente ao país Alemanha. Sim. Então, nós consideramos que realmente nós temos... foi justo o alerta que foram feitos pelos 8 ministros. Nós, em Pernambuco, temos uma outra opinião, né? Nós anunciamos ontem, inclusive, a criação de novas reservas. A gente vai falar um pouco mais das ações voltadas para Pernambuco. Agora, pegando aí o gancho que o secretário falou do ministro, né, que é Ricardo Salles, todos esses ex-ministros interessantes, assim, que foi de todos os governos, então tinha gente que já foi de todos os partidos. Mas aí, falando do Ricardo Salles, ele, na opinião de quem está na área, ele é um ministro que é identificado com a causa ambiental? Não, Vamos realmente, falar um pouquinho dele. Bom, o que se conhece dele não é bom, né? Ele vem, inclusive, de uma experiência no estado de São Paulo, respondendo a um processo por ter, de uma forma absolutamente ilegal, ter mexido no zoneamento de uma área de proteção ambiental. Mas essa, eu acho que não é a principal questão, sabe? Eu acho que a principal questão é que realmente parece que ele tem uma missão ali e que a missão é realmente conduzir uma política destrutiva da Política Nacional do Meio Ambiente, né? A Política Nacional do Meio Ambiente é relativamente recente, coisa que vem da década de 80. É lógico que as legislações, as normativas, elas são mais antigas, mas como um corpo sistêmico, com essa lógica integrada, era uma coisa mais ou menos recente. Vem de 1981, né, com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, com a Constituição, quer dizer, é uma coisa em construção. Como os colegas já falaram, né, isso depende de nós, da sociedade, exige participação social, exige conhecimento científico e exige uma posição ativa do governo, de todos os governos, todos os níveis, né? Inclusive porque existe essa complementariedade nas competências. E a gente está vendo justamente o contrário, né? Somando-se a essa, você estava falando da Carta dos Ministros, que realmente tem perfis de trabalho, perfis ideológicos, histórias de vida, né? Bem diferentes, né? Completamente diferentes. Somou-se a isso, recentemente, uma carta também dos 3 maiores juristas do direito ambiental, né? Paulo Afonso Leme Machado, Edson Milaré e Paulo Bessa Antunes. Quer dizer, a sociedade está reagindo
certo? A sociedade busca se expressar para mostrar que estamos claramente num caminho equivocado. E não é um equívoco, acredito eu, não é um equívoco, digamos, norteado pela ingenuidade ou pelo desconhecimento. Não, parece uma coisa proposital, entende? Um projeto de destruição da política ambiental brasileira, que não é absolutamente satisfatória, mas o Brasil tem grandes ganhos, né? Principalmente a nível internacional, tem um protagonismo internacional em relação às suas posições no Acordo de Paris, no compromisso que fez em relação à recuperação das áreas degradadas, de 12,5 milhões de hectares. Quer dizer, há uma série de coisas que, inclusive, são importantes economicamente para o país se colocar lá fora, né, com os seus produtos. Isso era uma pergunta que eu tinha para fazer, porque se fala muito que o Brasil é muito dependente das exportações agrícolas para sanar suas dívidas. Mas que tamanho é realmente o risco que o meio ambiente corre, professora Solange, diante dessa questão do aumento das fronteiras agrícolas? Isso é real? É um perigo ou não? Realmente a gente tem que investir no agronegócio? Enfim, qual a sua opinião? Queria só retomar duas coisas que foram faladas. Primeiro, que realmente a gente fica com essa dúvida, né? Não sabe se a coisa é proposital, tá planejada, né? Às vezes parece que não, que é a ignorância, mas é tão grande isso, né, que a gente fica até sem acreditar. Não deve existir uma linha condutória, né, dessa coisa aí. E isso vai refletir, inclusive, parece uma coisa assim que estão fazendo como se a gente fosse na contramão dessa questão de sustentabilidade, de Agenda 2030 e tudo mais, e que não tivesse nenhuma consequência. Aí a gente entra nessa coisa do agronegócio, né? Quando a gente tem... Né, eu sou geógrafa de formação, mas a minha área de atuação é a ecologia, dentro da formação de professores em geografia. Então, quando a gente tem uma diferença grande entre produtividade e produção, né? O país tende para aumentar a produtividade e também a produção. Você vai aumentando as áreas, né? Então, por isso, talvez todo esse direcionamento em termos de ampliar essas áreas. E, ao mesmo tempo que, a partir daí, para aumentar a produtividade, volta a utilizar, utiliza agrotóxicos, venenos, né, que foram banidos no mundo inteiro, né? Então, como é que não se vê que isso vai se voltar contra o agronegócio? Né? Acho que é uma coisa que a gente já tem aí alguns empresários, né, na Suécia, por exemplo, está se colocando, de que está banindo dos seus estabelecimentos produtos brasileiros e pedindo para outros, né, também fazerem a mesma coisa, em função de que o Brasil, né, dando assim, como é que eu diria assim, privilegiando o agronegócio, ele está usando ou utilizando-se de artifício que vai criar alimentos que serão bastante prejudiciais, mas não só os alimentos, né, mas também todo um sistema de poluição atmosférica. Sim, então, e tudo que vem junto com isso, né? Nada ocorre separadamente. Há uma ligação em tudo. Agora, secretário, e também essa afirmação de que há um excesso de unidades de conservação e de áreas demarcadas e que isso impediria o desenvolvimento econômico. Qual a sua opinião sobre isso? E se o senhor quiser falar um pouco sobre Pernambuco? Toda unidade de conservação, quando ela é decretada, ela passa por um estudo científico, com apoio das universidades, com apoio dos técnicos, para que você identifique a necessidade de preservação de determinadas áreas para garantir o controle e a presença da biodiversidade, a presença da fauna, a presença da flora. Então, essas unidades de conservação, elas não são decretadas por vontade do governante. Essas unidades de conservação, elas são decretadas no sentido de você garantir a presença e a continuidade de determinados biomas. No estado de Pernambuco, e aí no dia de ontem, por exemplo, o governador Paulo Câmara anunciou 2 novas unidades de conservação em Pernambuco. Vejam, nós vivemos um momento de uma crise política e econômica forte, né? Inclusive trazendo danos para a economia do estado, dos municípios, do próprio país. E você precisa encontrar alternativas de desenvolvimento, mas nesse momento, né, esses estudos ficaram maduros,
e se identificou a necessidade de criação de 2 unidades de conservação exatamente na Caatinga. Uma com 21 mil hectares, entre Salgueiro e Cabrobó, que são as serras caatingueiras, e uma outra que é a Serra do Giz, em Afogados da Engazeira e Carnaíba, exatamente para que você possa cuidar melhor daquele ambiente. Isso foi discutido com prefeitos, com a comunidade. Então, existe um zoneamento econômico que é feito, onde você precisa ter esse equilíbrio entre que unidades e que espaço você tem que ter de unidades de conservação e que espaço você tem que ter e que uso você vai dar para cada um desses espaços. Ao contrário do que tem dito esse governo, que inclusive quer colocar em xeque todas as unidades de conservação que foram decretadas desde 1970 para cá. Ou seja, com base em quê? Sim. As unidades, quando foram criadas, foram com bases em estudos. E agora quer se desfazer. Então, na nossa opinião, é descabido esse tipo de proposta. Vamos chamar um intervalo para continuar nossa conversa daqui a pouco. O Opinião Pernambuco de hoje está discutindo o panorama do meio ambiente no Brasil. A gente volta já. O Opinião Pernambuco está discutindo o panorama do meio ambiente no Brasil. Para participar desta conversa, convidamos Isabelle Meunier, engenheira florestal e professora da Universidade Rural de Pernambuco, José Bertotti, secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, e também Solange Coutinho, pesquisadora da Fundagem e professora da UPE. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e localidade onde reside no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. No bloco passado, a gente falou um pouco, a professora Solange falou um pouco do agronegócio, desse impacto, falou rapidamente de agrotóxicos, eu quero voltar a eles. O secretário falou uma questão também das unidades de conservação e aí a professora Isabelle disse que queria complementar as duas falas. Exatamente, mas em relação ao sistema de unidade de conservação, o Brasil tem um sistema nacional de unidade de conservação implementado por uma lei de 2000, mas na verdade o primeiro parque, né, nacional é de 1937, que é o Itatiaia, né, que realmente funciona e funciona até hoje. Ou seja, é um sistema antigo, é um sistema maduro, né, e que não funciona na sua completude ainda. Ele tem muito o que ser melhorado. Falta esforço, falta verba, não tenha dúvida, né? O meio ambiente nunca foi prioridade em governo algum. Mas, ou seja, é algo a ser construído e não a ser destruído. Logo no início do programa, você abriu falando, por exemplo, do desafio do turismo sustentável. As unidades de conservação são oportunidades econômicas, certo? E não entrave a economia, não entrave o desenvolvimento. Porque acho que muita gente, desculpa interrompê-la, mas eu acho que isso é um dado importante, pensa que é um lugar que ninguém pode ir, exatamente, que é intocável. Não é isso, né? Nós temos dentro do Sistema Nacional de Unidade de Conservação 12 categorias. Pernambuco tem 13 porque tem mais uma categoria estadual, que é a Reserva de Floresta Urbana. Algumas delas são próximas a essa ideia de local quase que sagrado. Não tem nada sagrado. A ideia não é sacralizar a natureza, mas protegê-la, preservá-la. Mas vai desde essa reserva biológica, que é o tipo de unidade mais preservada, até as áreas de proteção ambiental, que é simplesmente uma área que tem estratégias de zoneamento, né, e de uma gestão integrada, mas que não tem, praticamente, o nível de restrição é muito pequeno. E algumas dessas unidades, algumas reservas, estações ecológicas e tudo, elas são promotoras do turismo, porque o turista, quando se dirige a um determinado local, ele não
deseja ver coisas degradadas, ele não deseja ver poluição, ele quer ver coisa bonita, ele quer ver diversidade, ele quer ver a fauna local, ele quer ver a flora local. Dá um exemplo aqui em Pernambuco de uma unidade de conservação que atende a essa questão turística, Pronto, por exemplo. Nós temos a APA de Guadalupe, né? Tamandaré. Que congrega, exatamente, praticamente todo Tamandaré, Rio Formoso, com aquele belíssimo estuário do Rio Formoso, né? Um dos lugares mais bonitos que deságua ali na Praia de Guadalupe. Então, aquilo é uma unidade de conservação, de uso sustentável. Quando você vai entrando, você passa pelo aquele corredor de árvores, que é de uma outra unidade de conservação de proteção integral, que é a Reserva Biológica de Saltinho. Sim. Né? Então, tudo aquilo integrado valoriza o ambiente. E em relação a agronegócio, é muito interessante ver, eu não gosto de generalizar, né? Eu acho que o Brasil já tem um agronegócio que tenta ser sustentável, ou que tenta ser inteligente, mas o que se coloca hoje, eu acho que o grande prejuízo que nós temos hoje é um prejuízo de discurso, entende? Porque se repete tanto, por exemplo, que as áreas naturais, elas são antagônicas ao desenvolvimento, quer dizer, isso é um discurso anterior à década de 70, eu digo que isso é um discurso do século XVIII, na verdade, né? Quando se chegou ao Brasil e se precisou destruir as grandes extensões de mata para implantar grandes culturas, seja de cana, seja de café. Isso foi ultrapassado, certo? Isso está ultrapassado. A ciência, a técnica, quer dizer, há uma camada dessas pessoas que trabalham com agronegócio que devem ter compreensão disso. Mas hoje se coloca como se a única opção fosse o desmatamento, né? Num formato completamente ultrapassado em qualquer região desenvolvida do mundo. E eu queria botar um elemento, a senhora pode complementar depois, sem problema, eu só queria botar um elemento nessa nossa questão, que são os homens, né? Porque parece que o homem não faz parte do meio ambiente e não é bem assim. A gente tem as comunidades tradicionais que estão aí, e se a senhora pudesse também falar um pouco do papel dos índios, dos seringueiros, dos ribeirinhos, dos quilombolas, nessa questão. Exatamente. Que a professora Isabelle comentou. Não é bem assim, mas na Fundação Joaquim Nabuco eu estou coordenando uma pesquisa que se chama Unidade de Conservação como Lugares Educadores. Né? Então, o que a gente quer chamar aqui a atenção, que eu quis falar, é sobre também essa função da unidade de conservação. Sim. Né? Na realidade, a unidade de conservação é um tipo de área protegida. Existem outros tipos de áreas protegidas, inclusive dos quilombolas, relacionadas às populações tradicionais. Então, nós trabalhamos com 5 unidades de conservação, todas elas da região nordeste do Brasil, a APA Costa dos Corais, a Resex Acau Goiana, que é um tipo de unidade de conservação muito interessante porque ela privilegia a população tradicional, no caso, os pescadores e pescadoras artesanais. Né? O Parque Nacional do Catimbau, o Monumento Natural do Rio São Francisco, e a única que não é federal é a RDS Ponta do Tubarão, que fica no Rio Grande do Norte, ela é estadual. Então, assim, nessa nossa pesquisa, que deve estar sendo concluída agora no final do ano, a gente tem procurado ver como essas unidades são, né, consideradas como lugares educadores. E o que a gente tem de resposta até agora é bastante, digamos assim, é a realidade, mas é bem diferente do que a gente gostaria que fosse. Porque, de fato, além dessa função, né, do turismo, principalmente do ecoturismo, né, do turismo ecológico, não esse turismo de massa, e a gente vê dentro das unidades de conservação, em função dessas dificuldades de gestão dessas unidades, e parece que vão aumentar essas dificuldades, é que essas unidades não são realmente conhecidas, né? E são lugares onde as pessoas podem aprender naquele lugar. Inclusive, as pessoas que moram ali sequer conhecem, né, que existe uma Resex, um parque nacional, que são as áreas que a gente está trabalhando mais profundamente. Então, pegando também mais um gancho, eu quero fazer uma pergunta para o secretário. O governo atual elegeu 30 rotas turísticas prioritárias e Pernambuco entrou nessa rota de turismo, né? Ilha de Itamaracá, Igaraçu, Tamandaré, Porto de Galinhas. Como é que o Estado pretende, então, se preparar ambientalmente para estar nessa rota e ser atrativo para os turistas, mas sendo também protegendo o meio ambiente, secretário? Exato. O Estado hoje ele tem 84 unidades de conservação nos mais diferentes categorias. Com a criação ontem de mais 2 unidades, a gente tem 86.
O primeiro passo para a criação da unidade de conservação é você fazer um estudo técnico que justifique a importância e que contribuição essa unidade de conservação vai dar para o seu entorno, para o Estado e para a biodiversidade como um todo. O segundo passo é você criar um conselho gestor, que é exatamente o que disse a professora Solange, onde você envolve a comunidade. Então vai ter que ter o governo do Estado, a prefeitura, a comunidade. Você tem uma área de amortecimento, que é exatamente a comunidade que vive em torno da unidade de conservação. E tem um plano de manejo. Esse plano de manejo é que define, dependendo do tipo da unidade, o zoneamento, até para algum tipo de uso, e como você vai poder fazer o uso dessa unidade. Puxando o exemplo aqui, que a professora Isabelle falou, da APA Guadalupe, né? Na semana passada, eu participei, a gente está avançando, no zoneamento das atividades náuticas. Se você, conhecesse a APA de Guadalupe há 30 anos atrás, pouca gente frequentava aquela área lá. Há 20 anos atrás, mais gente. Há 10 anos atrás, muito mais gente. Digamos que lá você não tem tanta gente quanto no roteiro turístico mais conhecido, que é Porto de Galinhas. Mas você já tem muita gente circulando lá. Então é necessário que você converse com os pescadores, e isso está sendo feito, que você converse com as pessoas que catam marisco, com as pessoas que têm seus barcos de pesca, de turismo, estabelecendo tamanhos. Isso não é uma atividade feita só pelo governo, é feita com a população, com a capitania dos portos, para que exatamente você faça esse zoneamento. Por quê? Porque ao conversar e dialogar com a população local, com os hoteleiros, com as pessoas que têm as suas atividades comerciais lá, vai ter um processo de convencimento de que o maior patrimônio daquele ambiente ali é exatamente a beleza natural e a conservação da biodiversidade daquele ambiente ali, porque senão você não vai ter a continuidade. Então, nesse roteiro, a Secretaria de Turismo, que hoje tem o Rodrigo Novaes, nosso colega de governo, né, está trabalhando para que a gente possa organizar também essas rotas, e não só na região metropolitana, viu? A gente tem ações para fazer. Por exemplo, essa unidade de conservação que foi criada agora, que é a da Serra do Giz, é uma beleza natural incrível. Eu estive lá agora no dia 17 de maio, pertinho ali da cidade de Afogados da Engazeira. A Mata da Pimenteira que você tem em Serra Talhada. Então, são ambientes que, tendo esse zoneamento, esse plano de manejo organizado, você pode dar acesso à população e integrar com outras atividades turísticas da região, na capital e no interior do estado. Agora, eu queria passar para outro ponto polêmico aqui. Vou passar para a mulher das florestas aqui, que é a Isabelle. Essa questão da MP, né, que derruba o Código Florestal. Eu lembro um pouco que na época do Código Florestal já se falava muito que era uma anistia a quem estava desmatando, que na época as pessoas não ficaram muito satisfeitas. E agora já vem uma MP para novamente mexer aí, né, enfim, nessa colmeia de abelhas. Queria saber sua opinião sobre essa questão, sobre essa MP. Veja só, nós temos duas ameaças concretas agora, entre as várias, mas em relação às florestas especificamente, nós temos duas ameaças. Um é um projeto de lei de 2 senadores que extingue a figura de reserva legal, né? Só para você ter uma ideia, a reserva legal ela foi pela primeira vez pensada na Constituição de 1822, certo? Por José Bonifácio de Andrade. Na ideia de que nenhuma propriedade rural pode desmatar inteiramente, não por uma questão, na época não era uma questão de biodiversidade, de ambiente, mas sim por uma questão utilitária. A propriedade rural precisa da floresta para a sua própria manutenção, né? Então, a Reserva Legal é um instituto que está presente na legislação brasileira, no Código Florestal da década de 30, de Getúlio, no Código de 65, e que se manteve agora, enquanto ideia, mas que a revogação do Código, que é a Lei 12.651 de 2012 revogou o chamado novo Código Florestal, deu, assim, a Reserva Legal continua existindo, mas com uma série de flexibilizações para a sua restauração, até restauração alguma, né? Então, em alguns tamanhos de propriedade, em determinados locais, não vai precisar restaurar. Quer dizer, foi digamos, o instituto do antigo Código
de 65, que mais sofreu a partir justamente porque era a pedra de toque dos ruralistas, Sim, que eles não queriam abrir mão daquela... Mas não satisfeitos com isso, né? Não satisfeitos, agora tem um novo projeto, né, para acabar definitivamente, principalmente na Amazônia. Na Amazônia, a reserva legal é de 80%, ou seja, se pode desmatar para qualquer uso alternativo, para plantio, pecuária, 20% da propriedade. Mas não quer dizer que esses 80% eles sejam intocáveis, não, é para atividade florestal. Isso é importante, certo? que eu acho que as Exatamente. pessoas entendam dessa conversa, né? Exatamente. Que não é... A floresta, ela é uma fonte de riqueza, de recursos, de qualidade de vida, de produtos e serviços. não é? Acho que foi... Professora Isabelle, tem um artigo recente agora do professor Carlos Nobre, um colega dele em inglês. Eu, inclusive, acho que é importante a gente divulgar esse artigo. Eles fizeram a seguinte conta: se você pegar 100 mil hectares da floresta amazônica, porque lá tudo, as proporções são gigantescas, e você desmatar e plantar soja, um absurdo, certo? Você desmatar e plantar soja. O rendimento que você vai ter ao final do ano, contraposto com os mesmos 100 mil hectares, e você fazer a extração de açaí, você não precisa plantar, porque o açaí já está lá, o rendimento é 3,6 vezes maior. Eu estou falando de um produto da floresta. Então, esses números, né, que a população que vive na floresta, e que inclusive com o seu extrativismo consegue, esses números estão postos. Esse é um artigo que foi publicado, inclusive, numa revista renomada, se eu não me engano, foi na Nature que eles publicaram. Então, tem toda a fundamentação científica. Então, isso não é discutido. Quer dizer, tem opções de produção. E é exatamente isso que a professora Isabelle falou. Os 20% são a área que ele pode, em tese, fazer e dispor do que ele quiser. Mas o volume da floresta, o rendimento que pode dar é muito maior, porque essa diversidade não tem em outros lugares do planeta, só no Brasil. E o que é que falta, então, professora Solange, para isso acontecer? A gente tem alternativa, tem floresta, tem, acho que, boas legislações. Eu posso só antecipar um pouquinho. Isso está acontecendo, Sim. em certa medida, certo? Sim. Em certa medida isso está acontecendo, justamente com atividades extrativistas. Você tem andiroba, você tem as próprias reservas extrativistas que Solange falou. A primeira ideia de reserva extrativista é justamente extrativismo da seringueira por Chico Mendes, né? Foi a concepção de Chico Mendes de ter uma reserva. A perfumaria brasileira. A perfumaria, claro, exatamente, breu branco, né, cosméticos e a exploração madeireira também. A gente tem várias experiências de exploração madeireira, certo? Através do manejo... Sob supervisão do manejo. Exatamente, o manejo florestal sustentado, autorizado, né, monitorado, certificado, com várias agências de certificações. Isso é feito, né? Isso pode ser feito nesses 80% da reserva legal e é feito Porque o que chega de notícia é 400% de desmatamento, né, da Amazônia, então é o que a gente tem acesso a isso. Então, a gente tem isso principalmente do desmatamento, é o chamado desmatamento ilegal, né? E o desmatamento ilegal é aquele que absolutamente não é autorizado, pode ser feito em área protegida, pode estar em área de preservação permanente, em unidades de conservação, quer dizer, aquele absolutamente sem controle. E em parte desse desmatamento que pode estar sendo monitorado por satélite, pode ter o desmatamento autorizado também, mas é que está, esse desmatamento autorizado estaria restrito apenas àquelas áreas dos 20%, né? Isso frente a um órgão ambiental, ele tem que autorizar frente ao órgão ambiental. Vou ter que lhe interromper para chamar outro intervalo. A gente volta rapidinho hoje debatendo o panorama do meio ambiente no Brasil. Estamos de volta com nossa conversa sobre panorama do meio ambiente no Brasil, que entra agora no seu terceiro e último bloco. São nossos convidados Isabelle Meunier, engenheira florestal e professora da Universidade Rural de Pernambuco, José Bertotti, secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, e também Solange Coutinho, pesquisadora da Fundagem e professora da
UPE. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 819-8830-7098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. No bloco passado, a gente estava falando sobre o que estava sendo feito, das alternativas, da questão das populações tradicionais também entrarem na questão produtiva. O secretário deu o exemplo do açaí também, que seria mais produtivo do que desmatar a floresta. E aí eu fiz uma pergunta para a professora Solange, por que que isso não acontece? Professora, o que é que falta para isso funcionar? Até ocorre, como a professora Isabela explicou, mas o que é que falta para isso ser mais efetivo? Eu vou responder com duas palavrinhas, assim, vontade política. É o que falta, vontade política. Agora, a gente não pode esquecer o que realmente quer dizer vontade política, né? O querer fazer dentro do que existe na legislação. O Brasil tem uma legislação ambiental das melhores do mundo, né? Agora, o cumprimento dessa legislação é outra coisa. Então, é preciso ter vontade política de realmente buscar um caminho que leve a utilizar essas oportunidades, né, e não apenas se pautar, né, no que diz tal ou qual bancada, né, por exemplo, a bancada ruralista, né, que hoje praticamente a gente tem um ministro do meio ambiente que mais poderia ser um líder da bancada ruralista, pelas atividades ou pelas ações que a gente vem vendo, né, serem feitas. E aí, quando a gente fala em vontade política, a gente também precisa não só esperar dos políticos, mas também, pelo outro lado, buscar a ação da população, né? E aí a gente tem que lembrar de uma coisa essencial, né, que é a educação, né? E aí a gente tem a educação ambiental, mas a gente fala de uma forma geral da educação como um todo, né? Pernambuco, por exemplo, tem uma Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, né? Foi criada há bastante tempo, eu participo dela, atualmente representando a Fundação Joaquim Nabuco. Nós temos um programa de educação ambiental, nós estamos com a Política Estadual de Educação Ambiental pronta, trabalhamos bastante nisso, né? Isabela também participou dessa construção. Então, entender a educação ambiental como uma oportunidade de se compreender as coisas. Não aquilo que você chega e diz, aconteceu tal e tal coisa, educação ambiental é isso, teve um histórico. Não, é a oportunidade das pessoas compreenderem que fazem parte do ambiente. Quando a gente fala em ambiente, o que é ambiente? Ambiente não é só a parte ecológica. Ambiente são as questões políticas, sociais, sim, bióticas, abióticas e tudo mais. Mas é um produto de tudo isso, né, em conjunto. Então é preciso compreender que uma ação feita aqui, ela tem muitas repercussões. Como essas ações políticas, né? Como a gente não entender meio ambiente considerando a política. Hoje eu acho que é difícil, não. A gente já sabe disso, mas hoje a gente vê assim claramente que a gente não pode deixar de lado de buscar entender como acontecerá a proteção no meio ambiente ou não, como a política aí ela tem a sua relevância, a política, a economia, né, a história, a cultura. Então, tudo isso faz parte do ambiente. E a gente precisa compreender, até para ter opções, né? Aquela pessoa que está querendo utilizar, trabalhar a terra, né, seja em que bioma for, ela precisa ter também esses conhecimentos. Falando em bioma, assim, quando você começou a apresentar o trabalho, falou de alguns biomas do Brasil, e aí a gente não pode deixar de falar da caatinga, né? Sim, a caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro. Se a caatinga deixar de existir no Brasil, ela vai deixar de existir no mundo inteiro, em toda a biosfera. Agora eu quero aproveitar, existe, claro, o papel da sociedade, como a professora acabou de falar, mas o Estado também tem um papel importantíssimo. No primeiro bloco, o senhor falou essa questão que o IBAMA avisou onde ia fiscalizar, né, que gerou uma polêmica. E eu queria saber, aqui no estado de Pernambuco, os órgãos ambientais hoje estão muito sucateados? Tem fiscal suficiente para ir lá na Caatinga, para ir no mangue, para monitorar a qualidade do ar,
para, de repente, levar também a educação ambiental, porque tem uma parte da secretaria também é responsável. Como é que está o nosso estado hoje nesse quesito de aparelhamento? A gente sempre pode avançar mais. A gente pode, inclusive, comemorar algumas coisas. Saiu agora, numa parceria do SOS Mata Atlântica e do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas, que dá alertas diários de desmatamento na Amazônia Legal e no Pantanal, que o desmatamento em 9 estados, dos 17 estados que compõem o bioma Mata Atlântica, foi 0 no Brasil. 9 estados, um deles, Pernambuco. Então, veja, Pernambuco tem dado sua contribuição. Avança quando cria novas unidades de conservação e quando pensa num modelo de desenvolvimento sustentável, olhando também para o futuro. Vejam que os investimentos que o Estado está fazendo na área de energia renovável, né, atraindo empreendimentos na área de energia solar e na área de energia eólica, eles são feitos também combinados com os estudos que são feitos pela Companhia Pernambucana de Recursos Hídricos e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, indicando em que áreas, e algumas áreas a gente já tem áreas como desertificadas, poderiam ser mais propícias para a instalação desses equipamentos. Então a gente olha para aquilo que a gente já fez e olha para o futuro. Nesse momento, o que se faz? Nós estamos em contato agora para avançar nesse processo de fiscalização, colocando também mais tecnologia. Nós aqui estamos em contato com o professor Hernandes, do Laboratório de Prevenção a Desastres, tivemos com a reitora Maria José, da Universidade Rural de Pernambuco, que tem condição de fazer o mesmo trabalho que o INPE faz para o Cerrado e para a Amazônia. Eles ainda não fazem para o bioma Caatinga e para outros biomas, inclusive para a Mata Atlântica eles não fazem, eles fazem esse mapeamento periódico a cada ano, para que a gente possa ter um mapeamento diário também para indicar aonde a fiscalização será feita, não só a partir de denúncias, mas um mapeamento que será feito por satélite, onde a gente está investindo recursos também no CIPOMA, na Companhia Independente de Policiamento aqui, já em contato também com a Secretaria de Defesa Social. Essa fiscalização hoje ela é dotada de drones. Mas a gente não precisava ter mais fiscais, secretário? O Estado não precisava de mais pessoas também? Veja, a quantidade de pessoas ela tem que estar diretamente relacionada com a necessidade e os equipamentos que são disponibilizados para essas pessoas. Se eu tenho fiscais bem treinados, como nós temos na nossa Companhia Pernambucana de Recursos Hídricos, e se esses fiscais são dotados também de mais tecnologia, é claro que se eu colocar mais pessoas eu vou avançar nesse processo. Mas não adianta só ter pessoas. Você tem unidades de conservação, como a reserva do Tatu-Bola, que ela é localizada lá na Caatinga também, que ela tem 100 mil hectares. Então não tem gente suficiente para você colocar fiscais que fiquem monitorando aquela área. Nesse caso, tem que ter gente, mas você tem que ter tecnologia. Qual tecnologia? Você tem que fazer o monitoramento por satélite, para você identificar áreas que estão sendo atacadas, para que com drone você possa agir, aí sim, com a quantidade necessária de fiscais. Por isso que eu digo, pessoas e técnicos sempre são bem-vindos. Mas o esforço que o governo do Estado tem feito é de, além de qualificar o nosso corpo técnico, é trazer esses equipamentos e agir de maneira conjunta com os órgãos ambientais, porque com isso a gente consegue avançar para fortalecer mais ainda o nosso sistema estadual de meio ambiente. Agora vou ler aqui a pergunta José Mário de Camaragibe, quer saber, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ficou muito queimado quando disse na entrevista sobre Chico Mendes, era irrelevante. Eu acho que ele quis falar daquela entrevista logo no início. Exato. Exato. Ele quis demonstrar um desprezo justamente pelo que se construiu em termos de política, né? Chico Mendes representa dentro da política nacional do meio ambiente não só essa proposição de um tipo de unidade de conservação, mas a importância da participação social, certo? Justamente a presença das populações tradicionais, a importância da democracia. Não existe gestão ambiental sem democracia, sem participação. Então, Chico Mendes representa tudo isso. Ele quis justamente descredenciar isso, né? Tentando associar, é o chamado viés ideológico. Eu nunca vi tanto viés ideológico quanto desse pessoal. Então, ele quis associar, ele quis descredibilizar todo um valor reconhecido internacionalmente por um líder do seringueiro que assumiu uma posição muito maior do que essa, a nível internacional, simplesmente porque era uma pessoa ligada a um partido de esquerda, porque era uma pessoa que era um militante do PT. Mas isso realmente é uma coisa menor desse ministro. O ministro só se importa por coisas menores. Aproveitando isso, por exemplo, por que o ministro trouxe essa semana
para o meio ambiente do Brasil? O que é que ele trouxe de proposição, né? Porque normalmente você traz a criação de unidades de conservação, algum aceno. Não, o aceno veio da ministra Tereza Cristina, a chamada princesa do agrotóxico. A dama do agrotóxico, dama do veneno. Mostrando, reafirmando um plano, que é um plano de florestas plantadas, para as florestas plantadas, que já foi aprovado em dezembro de 2018, que veio a partir de um decreto de 2014, final do governo Dilma, certo? Do primeiro governo Dilma, e que estabeleceu a necessidade de fazer um plano de política agrícola para as florestas plantadas, que absolutamente não tem nada a ver, quer dizer, só tem a ver com o meio ambiente, porque realmente florestas plantadas usam o solo, usam a água, fixam carbono, quer dizer, são recursos naturais. Mas que não é um contraponto, entende? É como se você fosse anunciar a ampliação do plantio, sei lá, de algodão ou de soja ou de alguma coisa assim. Então, mostra a disfunção assim, do caminho e é um reflexo disso, do que o ministro hoje representa. Boa noite. Acredito eu que uma das formas de se neutralizar a legislação, não só quanto ao meio ambiente, mas em todas as outras atividades. Eu acho que se ele está fazendo um comentário. Walter de Vale, morador da Soledade. Bom, eu acho que neutralizar a legislação no comentário aqui de Walter de Vale. Agora, professora Solange, rapidamente, que a gente já está chegando ao finalzinho. Como é que está a nossa imagem lá fora? Também. A senhora falou um pouco dessa questão dos agrotóxicos. A professora Meunier lembrou que Chico Mendes fez muitas denúncias, né, na época e acabou assassinado. Como é que a imagem do Brasil em relação ao meio ambiente começa a mudar lá fora, na sua opinião? Sim, para pior, né? Atualmente para pior. E é verdade, o Brasil chegou a um momento em que teve um destaque. Inclusive, foi considerado, claro, né, aqui já foi falado isso, você sempre tem algo a melhorar, sempre. A gente avançou muito? Não, a gente avançou pouco, né? A gente teve, inclusive, alguns retrocessos, algumas barreiras, né, nesses vários governos que aqui estiveram, mas agora a gente tem um outro momento global, né? Capitaneado aí pelo que se tem em função de mudanças climáticas, de fato, a gente consegue, não é possível negar isso, né? Eu estava até com a Isabelle em uma outra oportunidade, essa semana ainda, e aí eu falei assim, olha, você não acredita nas mudanças climáticas, tudo bem, faça isso na sua casa, mas você não pode fazer isso no governo, né? Porque o Brasil, ele assumiu compromissos, são compromissos de Estado, não um compromisso de governo. Então, o que eu acho é que a gente está caminhando para uma situação muito ruim. E isso vai rebater, inclusive, no agronegócio. Muito obrigada, secretário, pela participação hoje aqui. Professora Isabelle, o Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.